Sempre que eu pensava, desde sempre, em um dia poder morar fora do Brasil, eu tinha medo, de alguma certa maneira, de perder meus amigos do Brasil e não fazer amigos no novo lugar que eu fosse morar. Porque isso era voz corrente entre todos que eu conhecia. Eles são muito fechados, eles não se abrem aos imigrantes. Pois bem, meu filho veio para o Canadá e aqui nós temos muitos amigos, cada vez crescendo mais o número desses amigos, todos brasileiros, poucos locais, poucos daqui. Aliás, aqui no Canadá, eu conheci até hoje poucos canadenses, mas muitos imigrantes. E eu me ressenti um pouco disso porque eu queria praticar o inglês que eu estudei lá em 1900 antigamente, e a gente vai esquecendo, o tempo passa, o vocabulário diminui, cai a um milésimo do que você tinha, e poucas vezes falei o inglês. Aí um dia desses, eu resolvi aderir a uma viagem que um centro comunitário ia fazer. Aqui eles não têm clubes, eles têm centros comunitários. E um desses centros ia fazer passeios de um dia. Eu digo, eu vou, tá aí. Um deles era para visitar um campo de tulipas que há nos Estados Unidos, aqui pertinho, a 2 horas daqui ou menos do que isso. Então eu resolvi fazer o passeio. No dia marcado, cheguei cedo lá, o ônibus ia sair às 8 horas da manhã, eu cheguei às 7h30, e chegou também imaginei uma canadense, bem clarinha, de pele, cabelinho branco, como o meu, começou a conversar comigo. Você está esperando o ônibus? Estou. E ali não paramos mais de conversar. Começamos antes do ônibus, nos sentamos juntas, falamos durante a viagem inteira, passeamos no meio das tulipas juntas, tiramos fotos juntas, almoçamos juntas, voltamos no ônibus falando e descemos do ônibus e continuamos a falar lá no centro comunitário, ainda uma meia hora, 1 hora, a gente conversando. Então o papo rolou firme entre nós. E ela, muito triste, porque ela havia perdido o marido de 50 anos, 50 e tantos anos de casado, há menos de 1 ano. Então ela estava muito para baixo. E ela, quando soube que eu era viúva também, quis pegar a minha experiência. Entre essas experiências, ela me perguntou se eu tinha sido discriminada pelos meus amigos depois da minha viuvez. Eu disse que não, pelo contrário, eles tinham me dado muito apoio. Ela disse assim, pois comigo foi diferente. Até meus vizinhos mudam de calçada para não me cumprimentar. Eu fiquei horrorizada com aquilo, nunca tinha ouvido falar nisso. E ela estava muito deprimida depois que perdeu o marido de mais de 50 anos de convivência. Ela muito deprimida, muito solitária. Cada filha mora num canto do mundo e ela tem 3 filhas e ela está sozinha aqui, não tem amigos por perto, não tem ninguém. Então ela encontrou em mim, talvez, esse elo que ela precisava de encontrar. E eu disse para ela que não se desespere, não se deprima, porque você tem a sua missão na vida, você tem seus netos, suas filhas, sua família, apesar de distante, mas você tem a sua família, você tem por quem viver. E se você está aqui, é porque não chegou a hora de você ir embora. Então eu comecei a dar injeção de alegria a ela, tipo injetar gás numa pessoa que eu senti que estava totalmente para baixo. O cabelo dela era despenteado, parecia que ela não tinha se penteado de manhã, uma pessoa totalmente sem vontade. Ela dizia que não tinha vontade mais de viver, não tinha mais razão para viver. E eu comecei a falar o contrário para ela, você tem que
ver as fotos dos seus netos, das suas filhas, vai onde eles moram, porque uma mora em Toronto, a outra mora na Califórnia, a outra mora na Costa Rica. Eu digo, marca, vai. Ela ia agora para Inglaterra ver os parentes, e digo, não vai ver seus filhos, seus netos. E eu sei que eu saí de lá muito gratificada, porque eu tenho certeza que eu consegui botar no coração dela um pouco de alegria para ela viver. Já marcamos um encontro para quando eu voltar ao Canadá, vamos tomar café, almoçar, seja o que for. Trocamos telefones, e-mails e aquela história toda, trocamos as fotos que nós tiramos e nos encontramos uma única vez depois disso. E ela disse para mim, Márcia, nós agora somos amigas para o resto das nossas vidas. Ela não é canadense, ela é inglesa. E, infelizmente, ela ia para a Inglaterra ver a família dela logo depois desse nosso encontro. Então, não podemos nos ver novamente. Mas já estamos combinadas. Assim que eu voltar, nós vamos marcar um encontro, um café, um almoço, um passeio. Ela disse assim, eu queria tanto levar você para passear num bosque lá perto da minha casa, onde tem ninhos de garças. Ela é muito engraçada, ela é muito da natureza. Então, eu agora tenho uma amiga no Canadá, que não é canadense, é inglesa, mas mora aqui há mais de 40 anos. E já estamos com o nosso encontro marcado. E eu estou muito satisfeita com isso.